Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e aí eu perguntei para ela: então, você já começou a examinar as escrituras? Aí ele disse: não, ainda não. Falei: eu sabia que você não ia conseguir. Mas você está indo para a igreja? Tô indo na minha igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas conversas eu começo a falar da nossa igreja, que a nossa igreja é incentivado incessantemente a leitura bíblica, mas ela inteira, do começo ao fim, não picado, né? Inclusive 80% da nossa igreja já leu todinha as escrituras, todinha, de Gênesis a Apocalipse. E tem um garoto que frequenta a nossa igreja também, desde os 12 anos ele já leu 2 vezes as escrituras todinha. E nos meus vídeos, eu tenho mais de 500 vídeos publicados aqui no YouTube, e eu vejo os comentários, principalmente de pastores, né, dizendo assim para nós: olha, você não conhece a Bíblia, vai estudar mais. Porque às vezes eu faço algum vídeo que ele não gosta, e aí ele faz aqueles comentários longos, mas em nenhum momento eles citam as escrituras onde eu estou errado. E quando citam um texto fora de contexto. E nunca, quase nunca responde as questões que eu mando de volta para eles, né? E aí eles dizem: vai estudar as escrituras. Meu amigo, meu irmão, eu vou falar não para exibição própria, porque se eu estiver me exibindo, eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço Deus. Eu já li as escrituras, leio ela dezenas de vezes. Se eu falar para você, você nem vai acreditar. Por que eu faço isso? Porque eu tenho ela como a minha própria vida, como o ar que eu respiro. Por isso que eu leio bastante. E além disso, eu tenho uma grande responsabilidade de ensinar as pessoas que comungam conosco, e aqui no YouTube também. Ora, se você pega um mestre que não sabe nada, que não entende, você vai ser ensinado errado, né? Então eu fico muito desconfiado de pessoas que professam que ama a Deus e nunca leu as escrituras todinha. Você pode até ficar chateado, mas as escrituras é um manual, e ela tem o começo e o fim. Então eu não admito assim que o verdadeiro cristão nunca tenha lido todinha ela. E às vezes as pessoas falam assim: ah, eu leio todo dia. Mas você já teve uma disciplina de pegar ela todinha, de Gênesis Apocalipse, e ler com critério, querendo aprender? Porque a palavra de Deus fala que ela faz parte da nossa vida, dela depende toda a nossa existência. E eu perguntei para essa pessoa: você vai na igreja? Ah, não esqueço de ir para a igreja, mas lê as escrituras. Ah, não consigo. Por quê, meu ouvinte? Porque tem um texto que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você vai ler as escrituras apenas para você dizer para os seus amigos: ah, eu já li ela dezenas de vezes, para se exibir, você não vai aprender nada. Mas se você pega ela, como eu fiz, para não ser enganado, para tirar lições, e quando eu li ela várias vezes, estou lendo ainda, vou passar o resto da minha vida lendo, eu vejo os ensinamentos errados. Por isso que eu faço o vídeo aqui. Eu vejo que a multidão está errada. Certa vez um pastor disse para mim: quer dizer que só você está certo e todo mundo está errado? Todas as igrejas estão erradas e só a sua está certa? Eu falei: eu não tenho igreja. Eu falei: a palavra de Deus está com a verdade. A palavra de Deus. Mas eles não aceitam. Eles não aceitam. Então, através desse vídeo, meu amigo, minha irmã, se você ama a Deus e você não lê as escrituras, pelo menos uma vez por ano, olha, eu fico muito desconfiado. Porque na nossa igreja, aqui, nós incentiva todos os dias você ler, e se não entender, traz aqui para nós. E graças a Deus, as pessoas têm entendido a mensagem. Porque as escrituras mesmo, meu ouvinte, ela mesmo manda nós incessantemente examinar ela.
Jesus mandou várias vezes. As cartas paulinas também, no Velho Testamento também. E eu já li ela mais de 5 dezenas de vezes, todinha, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque eu ensino. E o interessante é que o ensino errado, dificilmente, se a pessoa não ir para as Escrituras, ele consegue sair de lá. Se ele não querer descobrir a verdade, ele não vai conseguir. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu achei que a religião que eu estava, eu fui criado numa denominação, era a única e verdadeira. Eu achava isso. Até que eu comecei a ler todinhas as Escrituras, eu vi que não era verdade. E hoje eu vejo muitos pastores, às vezes, que veem nossos vídeos, e eles aprenderam daquela forma. E aí eles entram naquele texto. Jesus disse assim: vós invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. E eu fiz isso. Mas eu preferi ir para as Escrituras. Mesmo que a multidão esteja ao contrário, mas a palavra de Deus seja verdadeira. Então, se você não quer ser enganado, meu amigo, vá procurar a verdade dentro das Escrituras. Leia ela todos os dias, dia e noite. Eu costumo carregar ela dentro do meu carro. Eu levo ela onde eu estiver. E quando eu chego em casa eu vou ler. Eu leio de manhã, eu leio à noite. Eu tenho ela como o ar que eu respiro. E você deveria fazer isso. A nossa igreja, nós incentivamos as pessoas a fazer da mesma forma. E eu quero fazer uma leitura no livro de Josué, capítulo 1. E o versículo 8 em diante, para você entender. Diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá vendo, meu amigo, meu irmão? Então, quando eu vejo alguma liderança vir falar para nós que nós não conhecemos as Escrituras, eu faço um desafio para ele. Talvez ele que não conheça as Escrituras. Por quê? Porque a maioria das lideranças, muitos deles nunca leram todinhas as Escrituras. Às vezes, tem 10 anos de liderança, leu apenas uma vez, 2 vezes. Você que prega o Evangelho, nós que pregamos o Evangelho, nós temos o dever e a obrigação de ler pelo menos uma vez por ano. Ainda é pouco, eu acho. Porque nós estamos ensinando coisas que vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Que vai trazer ou um benefício ou um prejuízo. Então, quando eu venho aqui pregar o Evangelho ou na nossa igreja, eu procuro vir com a palavra, livre e cristalina. Eu nunca falo que eu acho que é isso. Não, eu mostro as Escrituras e dali eu tiro as lições, eu traduzo para eles. Às vezes eu falo: vocês entenderam o que foi lido? Não entendi. Tá bom, então nós vamos explicar. O que esse texto está dizendo é assim, 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 assim. Vamos aplicar na nossa vida? Eu gosto muito, meus ouvintes, de ver pregações de pregadores que viveram muito tempo atrás. Por exemplo, tem uma pregação de um pregador de 1657. Ele viveu nessa época, de 1657. E essas pregações desses autores, como Samuel Bolton, Nathaniel Vincent, Thomas Watson e Albert N. Martin, Horatius Bonar, são pregadores que viveram há 4, 3 séculos atrás. E as pregações dele, meu ouvinte, é totalmente diferente de que você vê hoje. Era apenas a Escritura. Eles não vinham com fermento de coisas de vaidade como você se vê hoje, tais como: Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer isso. Não. Eles vinham falando, as pregações deles vinha como: a vontade de Deus é essa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E hoje está invertido. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Por isso, meu ouvinte, meu irmão, que eu vou para as Escrituras. Por isso que nós somos taxados de pessoas
fanáticas, de pessoas radicais. É verdade, porque nós não abrimos mão da pureza das Escrituras. Então vocês perceberam como é diferente as pregações de hoje? Hoje é Deus que vai fazer por você. E as pregações de ontem, de séculos atrás, eram: o que eu devo fazer para alcançar a misericórdia, a graça de Deus? O que eu devo fazer para agradar o meu Deus? Então eu gostaria que, se você não lesse as Escrituras, você tivesse ela como o ar que você respira. Pode ter certeza que eu estou falando. Isso é muito importante. Um dia vai fazer grande diferença na sua vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.